Vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Hoje meditaremos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo conhecidíssimo pela igreja, versículo 16, que diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim diz a Santa Palavra de Deus. Um versículo conhecidíssimo. E aparentemente, quando nós olhamos para esse versículo, sem a revelação necessária, advinda tão somente do Santo Espírito de Deus, dá até a impressão que é um versículo simples, que fala sobre o amor de Deus em enviar o seu Filho para resgatar a humanidade. Porém, eu entendo que é impossível a mente humana poder vasculhar, entender, interpretar e discorrer a totalidade da grandeza, a totalidade das informações que estão contidas neste versículo, que aparentemente seja simples, mas na realidade ele é complexo e cheio de revelações tais que somente o Santo Espírito de Deus, somente Jesus, somente o Deus Todo-Poderoso que nos amou e nos ama, poderia nos dar a interpretação, nos poderia informar sobre tudo o que contém nessas poucas palavras contidas neste conhecidíssimo versículo das Sagradas Escrituras, registrado no Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 16. Eu quero nessa experiência, nesse diálogo, nessa meditação, falar um pouco daquilo que eu entendo nesse versículo, mas já de antemão dizer que o que eu entendo, o pouco que eu entendo a respeito desse versículo, também foi a experiência da revelação. Deus me revelou. Deus me revelou. E eu quero passar para você essa minha experiência concernente a esse versículo da Palavra de Deus. A primeira coisa que me encanta, que me chama a atenção nesse versículo, que fala desse romance maravilhoso, desse amor de Deus para com a humanidade, para com o ser humano, a primeira coisa que me vem à mente é que esse homem que Deus ama, que é a humanidade que Deus tanto ama, foi criada por Ele. Então, Ele ama uma humanidade que Ele mesmo criou. Então, a primeira coisa que vem até o meu coração, que me faz pensar e refletir, é que se Deus nos criou, Ele não nos amou depois que Ele criou. Então, eu entendo que Deus nos amou antes de nos criar. Então, nós não somos obra do acaso. Segundo eu entendo este trecho da Palavra de Deus, eu entendo que ele nos revela, primeiramente, que nós não somos obra do acaso. Nós não acontecemos assim, sem propósito. Quando surgimos na história, nós viemos como um projeto de alguém muito grande. E esse projeto
que este alguém criou antes de nos criar, que na realidade esse projeto somos nós, ele criou por amor, porque a Bíblia diz, e a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Então, esse grande amor chamado Deus, ele imagina, ele pensa alguém, ele tem uma ideia e ele deseja criar esse alguém. Então, esse amor maravilhoso, que é um ser e que esse ser é Deus, é um ser que pensa, que tem desejos, que tem ideias, que tem propósitos, que tem vontade, é um ser. Todos os atributos que há em nós herdamos dele. Porque quando, no momento da criação, estando o Pai, o Filho e o Espírito juntos, disseram, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, todos os atributos que temos, nós herdamos de Deus, exceto o pecado. Então, Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus cheio de amor, antes de amar o mundo, ele criou o mundo. E essa criação foi feita por amor. Então, primeiramente, a primeira coisa que eu entendo aqui é que Deus, ao me projetar, ao me idealizar, usando o seu poder, a sua santa imaginação, o seu santo poder, ele me criou, ele me projetou também, ou em primeiríssimo lugar, ele me projetou através do seu santo amor. Então eu sou obra do amor de Deus. Aqui nós podemos entender que esse versículo, então, ele fala fortemente, ele traz uma grande revelação a respeito da nossa existência. Existem pessoas que são tristes, angustiadas, porque quando elas olham para a sua história, para a história da sua vida, ela observa a sua vida como um triste romance. Às vezes ela imagina, ou ela ouviu alguém dizer, ou até alguém para feri-la disse, você veio nesse mundo, eu não queria você. Talvez até a própria mãe, o pai, ou um irmão pode falar isso. Você veio no mundo, foi um acidente, eu nem queria você. Aí a pessoa se entristece, fica angustiada. Mas eu quero te dizer uma coisa, que você veio neste mundo tão somente porque Deus te projetou, Deus pensou você, Deus te criou não só com o poder dele, mas principalmente ele te criou a partir do amor dele. Então, você não é obra do acaso, você é obra do amor de Deus. Primeira coisa que Deus vem responder aqui é sobre a questão da existência. Então nós existimos, nós viemos desse mundo não como obra do acaso, mas nós viemos desse mundo como uma obra projetada pelo Deus Todo-Poderoso. Ele usou a sua inteligência, ele usou a sua vontade para nos criar. E principalmente, acima de tudo, ele nos criou por amor. Então a primeira coisa que esse versículo vai resolver, ou a primeira coisa que esse versículo resolve e pode resolver em sua vida, é nos curar do trauma ou de possíveis traumas concernentes à existência. A primeira coisa que esse versículo pode resolver em nossa vida, ele vem nos curar sobre ou concernente a eventuais traumas no que tange ao fator existencial. Ou melhor, existencial. A primeira coisa que ele vem curar e vem me responder esse amor maravilhoso, ele me responde que eu fui criado, projetado por Deus. A minha alma, o meu espírito foi projetado por Deus. A sua alma, seu espírito, seu corpo, o meu corpo, nós fomos projetados pelo nosso Deus.
Aí alguém poderia me dizer, mas eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da minha aparência. Aí eu te diria, calma, porque no que tange a corpo, por causa dos efeitos do pecado, nosso corpo ainda está em transformação. O barro ainda está sendo amassado pelo grande oleiro. Lá em Filipenses 1,6, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. E a Bíblia diz no Apocalipse que nós receberemos um novo corpo, um corpo transformado e glorificado. Então, você que crê em Deus, eu que creio em Deus, nós temos a esperança de recebermos um novo corpo. Amém? Então, a primeira coisa que esse texto da palavra de Deus resolve para nós estamos entendendo nessa meditação, é a questão da existência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Ele nos amou e nós existimos porque somos frutos desse amor, frutos desse poder, e nós viemos com um propósito. Mas nós sabemos, pela história, que a Bíblia nos revela, que o homem caiu em pecado. O homem desvirtuou-se, saiu da direção de Deus e o homem caiu para o pecado. Por isso, entrou também a possibilidade, apesar desse grande amor, desse Deus Todo-Poderoso que nos criou, o homem foi se separando desse Deus. E, conforme essa separação foi ficando cada vez mais distante, entrou no mundo a possibilidade da morte e do perecimento, ou do apodrecimento. Então aqui esse versículo também nos revela, além de nos revelar esse amor maravilhoso que nos criou, que nos colocou nesse mundo, esse versículo também revela a possibilidade de perecimento, a possibilidade de continuarmos eternamente distantes de Deus, e isso é chamado pela Bíblia de morte, de derrota. E nós precisamos então entender que esse versículo que fala do amor de Deus e que fala da possibilidade de uma vida eterna com Deus e também fala sobre a possibilidade de uma vida eterna sem Deus, nós precisamos então voltar as nossas atenções para Ele e procurar nessa revelação desse único versículo da palavra de Deus a resposta e a solução para essa possibilidade. Então, se eu fui criado por Deus, projetado por Deus e amado por Deus, e ainda Ele me ama, Ele continua me amando, porque essa passagem vai dizer que o Deus que criou o homem, mesmo depois que o homem se afastou de Deus, dando margem, possibilidade para o distanciamento eterno, que nós poderíamos chamar de condenação eterna, há essa possibilidade, e esse texto aqui, esse versículo revela isso. Nós podemos também, então, descobrir que há aqui uma possibilidade de reconciliação. E aí nós temos que sintonizar, ou nos informar melhor, para descobrirmos o que é que eu tenho que fazer para que eu volte a estar ligado em Deus, porque eu quero esse amor que me criou, esse amor que está preocupado comigo, esse amor que trabalha a meu favor. Eu quero me unir com esse amor, porque eu quero vida, eu quero viver eternamente ao lado dele. Essa passagem nos informa sobre isso. Se a Bíblia fala que Deus amou o mundo e ainda diz de tal maneira, essa de tal maneira é de maneira tão intensa, aí nós vamos entender que a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus nos amou e nos criou e nos colocou nesse mundo, e aí resolve, nós entendendo essa criação, nós entendemos a razão de nossa existência, isso resolve o problema da nossa existência, aí nós vamos ver que
Eu fui criado por Deus, eu existo porque Deus me criou. Mas aí eu percebo que eu me afastei de Deus. Aí eu percebo que na essência, a minha essência foi atingida. Então, aí eu entendo que a minha existência agora, eu encontrei o caminho, a resposta para a minha existência, mas a minha essência está longe de Deus. A minha história foi se desenvolvendo de uma maneira, porque eu não tinha essas informações, porque por influência de familiares, de amigos, por ignorância, eu não sabia que Deus havia me criado, que eu sou obra da criação de Deus, então a minha essência foi se distanciando de Deus. E hoje eu não tenho, eu não participo dessa vida, desse amor tão grande de Deus por mim. Eu quero participar. Como fazer isso? Então aqui nós vamos entrar no segundo ponto, que é a questão da essência. Então, se a minha existência, eu existo porque Deus me criou, então por que eu sofro? Por que a minha vida, a essência da minha vida é uma vida tão ruim, tão triste, tão angustiante? Aí eu responderia, é porque nós perdemos o contato com esse amor. Mas a Bíblia vem dizer que esse Deus que nos amou, que nos deu uma existência, e depois nós nos distanciamos de Deus, aí a nossa essência entrou no estado de morte, de decomposição, e agora nós precisamos recuperar novamente a essência de nossa vida, vinda de Deus, porque a essência da nossa vida agora é uma essência longe de Deus. E a essência da nossa vida longe de Deus, ela apodrece, ela perece, ela acaba. Mas a nossa essência voltando para Deus, então o Senhor nos dá vida. A palavra diz vida e vida com abundância. E a abundância é tão grande que ela pode ser chamada de a abundância eterna. Então Deus resolve, uma vez Deus resolvendo em nossa mente a questão da existência, agora Ele vai resolver a questão da essência. A nossa essência, o nosso corpo, esse corpo aqui, sem Deus, se eu rejeito Deus, esse meu corpo, a tendência dele é o apodrecimento, não dessa primeira morte, mas a segunda morte, que seria a morte eterna. Aí eu morro sem a salvação. Mas esse amor de Deus tão grande, a partir do momento em que a minha essência se afasta de Deus e conhece o pecado, e o salário do pecado é a morte, Deus envia esse amor intenso, que Deus envia o seu único Filho, que nos amou da mesma maneira do Pai, a ponto de por nós morrer na cruz. E uma vez em que Ele morre na cruz, Ele nos dá a possibilidade de voltarmos para Deus e recuperarmos a nossa essência agora em Deus. Além de a gente entender e resolver a questão da nossa existência, agora nós podemos resolver também a questão da nossa existência que está distante de Deus. Você pode estar com 70, 80 anos, você voltando-se para Deus, segundo os relatos bíblicos, você poderá receber um novo corpo, resolvendo todos os problemas, e com um novo corpo, com a aparência dos 18 aninhos, você viverá ao lado de Deus a eternidade. Aí está a solução para a nossa essência. Você entende que coisa, que obra maravilhosa? Ele primeiro nos ama antes de existirmos. Ele nos pensa em nós, nos projeta, tudo por amor. E depois, com o seu grande poder, Ele nos cria. E uma vez nos criando, nós nos afastamos dele. Ele continua nos amando, insistindo em nós, envia o seu único Filho que vem, chamado Jesus Cristo, e morre por nós na cruz e nos dá novamente um caminho para voltarmos para Deus e recuperarmos a nossa existência primeira, que é a razão da nossa existência e da nossa essência é estar ao lado de Deus, para que Ele e nele encontremos vida e vida eterna. Essa é a obra de Deus. É isso que esse versículo vem nos revelar.
E Deus não nos deixa enganado, Ele deixa escrito aqui nesse versículo, que há essa possibilidade. Há a possibilidade de compreendermos as questões da existência. Há a possibilidade de corrigirmos as questões da essência, voltarmos para Ele, resolvermos o problema da morte, da dor, do sofrimento, tudo que está na essência. Há a solução para todos esses problemas em Deus. Mas Ele não nos deixa enganados. Ele fala que também há uma possibilidade de perdermos tudo isso e viermos a perecer. Então, o que esse texto bíblico nos revela é que esse amor maravilhoso, que esse poder grandioso que nos criou está, no exato momento, à disposição de todos nós para corrigir todas as mazelas que ocorreram em nossa vida, seja no campo da existência, seja no campo da essência. Ele quer resolver tudo para nós. Ele quer resolver tudo para nós. Nós vamos entender que nós não somos obra do acaso, que um amor tão grande nos criou e que nós nos afastamos de Deus, mas agora esse Deus quer nos trazer de volta para corrigir tudo em nós. Ele tem para nós uma nova vida, uma vida eterna. Ele tem para nós um novo corpo, um corpo novo, transformado, e com esse tal corpo que Ele nos dará, nós viveremos eternamente ao lado dEle. Nós viveremos eternamente sem dor, sem sofrimento, sem angústia, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais traição, não haverá mais tristeza. Então essa é a proposta que esse texto nos faz, nos mostra, nos revela a proposta do grande amor de Deus, revelando tudo sobre a nossa existência e a possibilidade de recuperarmos a nossa verdadeira essência, uma essência que nos conferirá a possibilidade de viver eternamente ao lado de Deus, sem dor, sem morte, sem sofrimento. Então é isso que a palavra vem nos revelar. E toda essa obra, ela é regida, ela é movimentada, ela é sustentada por uma palavra, a palavra amor. Você veio à existência por amor. Você distanciou de Deus e agora Deus está querendo te trazer de volta, não porque você venha, porque Ele está te assustando, está te amedrontando, Ele não quer que você venha por isso. A Bíblia diz, Ele quer que você venha reconhecer esse amor, porque o versículo 17 vai dizer, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, o sentimento de Deus, Deus chega até o ser humano caído nos seus pecados. O sentimento que move Deus chegar até o ser humano, não o sentimento de chegar julgando, condenando, não é isso. O sentimento que move Deus a aproximar-se do ser humano é a essência de Deus, que é amor, porque a própria palavra diz que Deus é amor. Então, há um amor muito grande, um amor que criou você. Há um amor muito grande, um amor que se preocupa com você. Há um amor muito grande, e esse amor, Ele procura por você. Ele quer você de volta. Ele quer te dar esperança, a esperança de um futuro melhor. Viver a eternidade ao lado dEle. Ele quer Ele quer dar a você a cura de todos os problemas que atingiram a sua vida. Desde os problemas da tua existência e todos os problemas da essência do seu corpo. Ele quer corrigir tudo isso. E quer corrigir por amor. Há um amor maravilhoso à tua procura, em tua busca. Porque Ele te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Você é muito importante para Deus. Você é alguém amado por Deus. Ele te chama, Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar a paz. Ele quer te dar segurança aqui nessa vida.
Então ele veio para corrigir o seu passado. Ele veio para resolver o seu presente. E ele veio para te dar uma esperança quanto ao futuro. Então esse amor maravilhoso, esse amor poderoso está à sua disposição. Cabe a nós agora simplesmente a seguir o caminho que esse texto revela. A última coisa que eu quero dizer é sobre isso. Qual o caminho de volta? A Bíblia diz que o caminho de volta é crer. Só isso. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você precisa tão somente, eu preciso tão somente, nós precisamos tão somente crer nessa história maravilhosa de amor. Crer que foi Deus quem nos criou. E nos criou não para que viéssemos a perecer, mas para que tivéssemos vida e vida eterna. Mas nós nos afastamos dele, mas ele assim ainda continuou nos amando, enviou o seu Filho para nos resgatar. E agora a única coisa que ele espera de você e de mim é que venhamos crer nessa história de amor, crer nesse romance maravilhoso, e crendo que voltemos para ele e recebemos a ele e viemos a receber a sua palavra e seguir a sua palavra, porque seguindo essa palavra, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós certamente adentraremos os portais da eternidade. Então guarde essa palavra no seu coração, porque hoje assim Deus falou conosco, hoje assim Deus falou com você. Guardemos, pois, essas informações em nosso coração. E que Deus te abençoe, tanto a você quanto a sua família.